Aula número 9, critérios para a alta da sala de recuperação. Nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar quais são os critérios para que o paciente receba a alta da sala de recuperação. Lembrando que a maioria dos pacientes, após terem realizado o procedimento cirúrgico na sala operatória, eles serão encaminhados para a sala de recuperação. Uma pequena parcela, que são pacientes submetidos à anestesia local, recebem alta direta, e uma outra parcela são os pacientes pequenos também, são os pacientes que serão encaminhados para a unidade de tratamento intensivo. Então, nosso objetivo aqui é falar o que deverá ser observado em relação a isso. É importante frisar que a alta da sala de recuperação ela é uma responsabilidade exclusiva e intransferível do médico anestesiologista. Então, a responsabilidade do paciente é intransferível do médico anestesista. Porém, esse paciente ele vai ficar ali aquele período que geralmente varia de 1 hora a 2 horas, ele está o maior tempo sobre os cuidados intensivos da enfermagem. Então, o médico anestesiologista, ele faz o transporte do paciente da sala operatória para a sala de recuperação, ajuda a fazer aquela monitorização inicial do paciente, verifica se o paciente está estável dentro do esperado e de acordo com o procedimento cirúrgico, e logo em seguida ele vai voltar para a sala operatória para atender outra cirurgia. E aí esse paciente, nesse período de 1 hora a 2 horas, ele vai ficar sobre os cuidados intensivos da enfermagem. Cuidados intensivos aqui não significa que o paciente é um paciente grave, mas aqui a enfermagem ela vai estar atenta a todo instante à evolução desse paciente. Do ponto de vista da estabilidade, né, ficar atento para detectar a estabilidade das condições orgânicas, né, o nível de consciência, o estado clínico do paciente. Então, é muito importante que o técnico de enfermagem que trabalha na sala de recuperação pós-anestésica, ele tenha um domínio dessa parte clínica aí, desse conhecimento clínico, né? Eu falo que é um know-how diferente para o técnico. Ele tem que ter a capacidade de olhar para os monitores e perceber qual que é o paciente, por exemplo, que necessita de uma intervenção mais imediata. Por isso é importante saber sinais vitais, valores de referência para você prestar uma assistência mais bem adequada ao paciente. O paciente permanece na sala até estar plenamente recuperado do agente anestésico, ou seja, eu vou ter que ter a minha pressão arterial estável, função respiratória ok, saturação de oxigênio ok, e que se movimente espontaneamente ao comando. Ao comando, lembrando que você vai pedir o paciente para, por exemplo, seu José, o senhor já consegue movimentar a perna ou movimentar o pé, no caso de um paciente submetido a uma raquianestesia? Então, não é pedir o paciente para levantar a perna no alto, porque o paciente acabou de passar por um procedimento cirúrgico, mas é você pedir para que esse paciente faça um pequeno movimento. Verificar a função respiratória dele, se ele está com uma boa expansibilidade torácica, saturação de oxigênio está dentro da normalidade, acima de 94%, 95%. Lembrando que tem pacientes que já, às vezes já tem uma comorbidade, já tem uma patologia de base que a saturação do paciente é mais baixa. Por exemplo, uma DPOC, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, é aquele paciente que normalmente já satura mais baixo. Pressão arterial estável. Para que eu saiba de forma bem completa e bem segura que se a pressão do paciente está ok, eu preciso de um parâmetro anterior. Que parâmetro seria esse? O parâmetro da pressão arterial verificada no pré-operatório. Por isso é inadmissível e proibido se inventar sinais vitais. Porque vamos pegar um exemplo aqui, um paciente que no pré-operatório, antes de entrar para a cirurgia, ele já apresentava uma pressão de 90 por 60 milímetros de mercúrio. E a pressão basal dele, o que é isso? A pressão que ele tem rotineiramente. Quando esse paciente chega na sala de recuperação e ele apresenta essa pressão de 90 por 60, você a princípio já ficaria preocupado, mas quando você volta ali
no histórico dele e verifica que os sinais vitais dele, antes da admissão na sala operatória, tinha uma pressão de 90/60, você já vê que aquilo ali é o normal, é o basal do paciente, e aquilo não seria uma preocupação tão grande naquele momento. Por isso a importância de fazer realmente uma verificação de forma correta. Então, o paciente ele vai receber alta pelo médico anestesista, então isso é uma obrigação do médico, intransferível, tá? Ele pode ir para a unidade de paciente crítico, a UTI. Marcelo, mas o paciente estava na sala de recuperação e vai para a UTI. Como funciona isso? O paciente ficou na sala de recuperação e ele teve uma evolução desfavorável. Ele chegou até bem e de repente começou a evoluir com uma hipotensão, uma taquicardia. O anestesiologista não conseguiu controlar e esse paciente começou a evoluir com choque hipovolêmico. Resumidamente, o paciente ele começou a ficar num estado de instabilidade hemodinâmica tal, não houve necessidade de intervenção cirúrgica novamente, mas também ele não tinha condições clínicas de ir para uma unidade de internação. Aí ele foi transferido para uma vaga na unidade de tratamento intensivo. E aí nós vamos falar também mais para frente nessa aula como que é feito o transporte do paciente para a unidade de tratamento intensivo. A outra possibilidade de alta do paciente é para a unidade médico-cirúrgica, né? Nesse caso aqui, olha, quando o paciente vai para a UTI, é obrigatório durante o transporte a presença de um médico, preferencialmente o anestesista. Mas se ele, por exemplo, não puder ir, ele pode delegar um outro médico, pode delegar até um médico da equipe cirúrgica para ir no local dele. É muito comum quando a equipe cirúrgica quer adiantar uma outra cirurgia, então vai um residente da equipe cirúrgica no lugar do anestesista no transporte. O que é preconizado é que não pode ser transportado paciente para a unidade de tratamento intensivo sem a presença de um médico. Para a unidade médico-cirúrgica, seria ali unidade de internação, apartamento, se for um caso de hospital particular, basta a presença de um técnico de enfermagem. Quando o paciente é submetido a procedimentos que permitem a alta no mesmo dia e ele vai para o domicílio, a única exigência é que tem que ter um acompanhante maior de idade. Não necessariamente um familiar, pode ser qualquer pessoa, desde que maior idade, que assine a responsabilidade pela alta, a responsabilidade de acompanhar esse paciente, porque a responsabilidade de assinar a alta, ela será sempre do médico anestesista, ok? Então, reforçando, paciente que vai ser transportado para a UTI, transporte é feito pelo médico, preferencialmente o anestesista, mais um membro da equipe de enfermagem, tá? Em alguns hospitais exige até a presença do enfermeiro. Para a unidade de internação, basta um técnico de enfermagem e quando o paciente recebe alta para o domicílio, tem que ter um acompanhante maior de idade para receber esse paciente e assinar que estará acompanhando o paciente. Então, quais são os critérios para que o paciente receba alta? Primeiro critério, estabilidade hemodinâmica. Quando eu falo estabilidade hemodinâmica, eu estou falando dos parâmetros que são monitorizados do paciente. Então, todas as vezes que eu falar parâmetro, eu estou falando do parâmetro pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura corporal e saturação de oxigênio. Os 4 primeiros que eu falei, sinais vitais. Saturação de oxigênio não é sinal vital, mas é um parâmetro muito importante também. Quando eu falo termos técnicos, por exemplo, pressão arterial, normotenso, hipotenso, hipertenso. Quando eu falo frequência cardíaca, normocárdico ou eucárdico, bradicárdico, taquicárdico. Quando eu falo de frequência respiratória, eupneico, bradipneico, taquipneico. Quando eu falo de temperatura corporal, normotérmico, hipotérmico e hipertérmico. Saturação de oxigênio, não existe termo técnico para saturação de oxigênio. Ou o paciente
está com uma saturação dentro do parâmetro normal. Algumas literaturas falam de 90 a 100, outras literaturas falam de 95 a 100. Mas, independente da literatura, a gente tem que olhar muito a questão do paciente. É igual eu falei, paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, ele tem uma tendência a saturar mais baixo, ok? Além, então, o parâmetro pressão arterial é o parâmetro. E aí eu falo dos termos técnicos relacionados à pressão arterial e, obviamente, do valor de referência. Lembrando que valor de referência ele pode variar de acordo com a idade do paciente. Por exemplo, se eu pego um paciente, vamos falar de frequência cardíaca, que é um exemplo bem simples. Se eu falo que um paciente está com 90 batimentos por minuto de frequência cardíaca e esse paciente é um adulto, ele está normocárdico ou eucárdico. Mas, por exemplo, se eu pego um outro paciente, adulto também, e falo que ele está com 120 batimentos por minuto, esse paciente está taquicárdico. Mas se eu pego um recém-nascido, esse paciente com 120 batimentos por minuto, sendo recém-nascido, ele está normocárdico, mas sendo adulto, ele estaria taquicárdico, ok? Então, tem que saber valores de referência e termo técnico. E a nota que o paciente vai receber em relação à escala de Aldrich-Krolik, que foi a nossa aula número 6. Então, pela escala de Aldrich-Krolik, que a maioria dos hospitais aplicam, ele tem que ter uma nota maior ou igual a 8. E, obviamente, confronta a nota com os outros parâmetros, com a clínica do paciente. Então, a enfermagem ela vai o tempo inteiro dentro da sala de recuperação, trabalhando essas questões, e ao trabalhar essas questões, ela vai vai passando a notícia, né, as informações para o anestesiologista. E muitas das vezes o anestesiologista ele confia tanto na equipe de enfermagem que ele vai lá, avalia o paciente e fala assim, olha, qualquer coisa vocês me comunicam, eu estou na sala, por exemplo, número 5, atendendo mais uma cirurgia. E aí, na hora que a equipe de enfermagem vê que o paciente evoluiu favoravelmente, com estabilidade hemodinâmica, né, retorno dos reflexos, nível de consciência, a equipe vai lá, comunica o anestesiologista, ele sai da sala, às vezes, uma única vez, e vai lá, faz a conferência dele, que é uma obrigação dele, e vai emitir ali o laudo de alta dele, tá? Então, parâmetros, né? Função pulmonar não comprometida, então saturação dentro dos limites da normalidade, igual eu falei com vocês, tem literatura que fala que é 90 a 100, tem literatura que fala de 95 a 100. O importante é que você veja também qual que é o contexto do paciente. O paciente tem alguma comorbidade, alguma patologia de base que vai alterar a saturação de oxigênio dele? Então, isso é um critério a ser avaliado. Sinais vitais estáveis, então tem que verificar pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória. O paciente está bem orientado no tempo, espaço, de acordo com o procedimento cirúrgico. O paciente desperta facilmente, ele responde a estímulos verbais. Então, por exemplo, você fala com ele, Sr. José, o senhor já consegue movimentar a perna? Levanta o braço para mim. Então, você vai fazendo aqueles testes corriqueiros ali para verificar se o paciente obedece. Ele está bem orientado? Ele sabe o nome dele, o local onde ele está, o que ele está fazendo ali? Débito urinário superior a 30 ml hora. Em relação ao débito urinário, é muito importante a gente saber o seguinte, às vezes o paciente vai passar por uma cirurgia muito rápida. Então, antes de entrar para o bloco cirúrgico, esse paciente pediu o quê? Para ir ao banheiro. Então, o circulante de sala, na hora que o paciente sai do banheiro, o circulante de sala tem que ter, né, a perspicácia de perguntar, olha, o senhor foi ao banheiro, foi urina, qual foi a quantidade? E relatar isso ali, né? O paciente informa que foi ao banheiro e urinou bastante. Então, colocar isso, porque às vezes lá na sala de recuperação, uma cirurgia muito rápida, né, que ele foi ali na sala operatória rápido, às vezes só para retirar um parafuso, alguma coisa assim, e foi feito hack, anestesia, esse paciente não vai apresentar diurese. Então, ele vai para a unidade de internação sem apresentar diurese. Débito de sondas e drenos, dentro de valores considerados normais para o procedimento, né? Então, vai depender muito de procedimento para procedimento. Quando o paciente é submetido a hack anestesia,
e ele vai ficar internado, né? Ele só pode receber alta hospitalar se ele apresentar diurese. Se ele não apresentar diurese, ele não vai receber alta hospitalar. Mas ele pode receber alta, sim, da sala de recuperação sem apresentar diurese, porque nem sempre o paciente vai ter, né, a bexiga ali já cheia, no caso, para urinar, ok? Náuseas e vômitos sob controle. É muito comum o paciente, né? Cirurgia do trato digestivo, ficar muito nauseoso, mas então ela tem que estar sob controle. É lógico que se o paciente estiver vomitando persistentemente, ele vai ser mantido na sala de recuperação até que isso seja controlado. Dor mínima ou ausente. Então, o paciente vai receber alta da sala de recuperação sentindo dor, um pouco de dor, vai, desde que ele já tenha sido medicado. Lembrando que todo procedimento cirúrgico, o paciente vai sentir dor ali 24, 48 horas, então vai ter que ser medicado em intervalos regulares ali até que ele se recupere. Mas o paciente está sentindo uma dor mínima, não é motivo para que ele não receba alta, tá? Nós vamos ter uma aula, lá na aula número 8, nós vamos falar sobre dor, escala de dor, medicamento, né? Como que é aplicada essa escala, quais os medicamentos que vai ser para qual tipo de dor. A ausência de sangramento ativo na ferida operatória. Por isso que é importante, quando você admite o paciente, você verificar o aspecto do curativo da ferida operatória. Não é retirar o curativo, é só, né, olhar ali para o curativo limpo e seco. Ok, limpo e seco, então beleza. Ali mais ou menos no meio do período que ele está na sala de recuperação, verifica de novo e antes dele receber alta, vai verificar novamente a condição do curativo. Presença da sensibilidade cutânea e movimentação ativa dos membros após bloqueio anestésico. Isso aqui nós estamos falando no caso das anestesias regionais. Bloqueio de plexo braquial, bloqueio femoral, raquianestesia ou anestesia peridural. Ou seja, o paciente, para receber alta da sala de recuperação, ele já tem que estar com uma movimentação ativa dos membros. Mais uma vez eu reforço, não quer dizer que o paciente tem que levantar a perna lá no alto. Se o paciente consegue puxar a perna um pouco ou movimentar o pé, já é considerado movimentação ativa dos membros. E aí o que você faz? Sem o paciente perceber, você vai tocar suavemente na pele dele, sem que ele veja, e vai perguntar: olha, seu José, o senhor está sentindo, eu estou tocando ou não estou tocando a perna do senhor? Se ele falasse, você está tocando, e você não estiver tocando, a sensibilidade dele não voltou ainda. Isso tem que ser passado para o anestesiologista. Provavelmente vai segurar esse paciente um pouquinho mais na sala de recuperação, tá? Isso aqui vale para cirurgias sobre anestesia regional, né? Bloqueio de plexo braquial, bloqueio femoral, raquianestesia e peridural. Passagem do plantão. Então, após feito toda essa avaliação, né, nós vamos passar o plantão. Então, toda assistência prestada durante a estada do paciente deverá ser registrada de forma objetiva, clara e completa, com horários, assinatura e carimbo do responsável pela assistência ao paciente. Então, elas devem ser repassadas de acordo com as alterações do estado geral do paciente em relação a alguns sistemas, né? E em caso de transferência do paciente para outra unidade, né? Então, vamos supor, o paciente deu entrada no pronto atendimento para uma cirurgia de urgência, por exemplo, uma apendicectomia. Foi para o bloco cirúrgico. Do bloco da sala operatória para a sala de recuperação, da sala de recuperação para a unidade de internação. Esse paciente ele não teve ainda na unidade de internação. Então, essa comunicação efetiva, né, e aqui nós estamos falando lá da aula número 1, da enfermagem cirúrgica 1, que vocês viram na segunda etapa, metas internacionais de segurança do paciente, meta número 2, comunicação efetiva entre os profissionais de saúde. Então, esse plantão, no caso, ele deverá ser completado com antecedentes pessoais e cirúrgicos do paciente. Então, é aquele paciente que deu entrada no PA, foi para o bloco, do bloco para a unidade de internação. Então, a unidade de internação está recebendo o paciente pela primeira vez.
Então, você vai ter que ter uma passagem de plantão, uma comunicação muito mais efetiva, muito mais completa. Então, aqui, esse slide nos remete muito à Meta Internacional de Segurança, número 2, comunicação efetiva entre os profissionais de saúde. Comunicar ao enfermeiro da unidade de destino que o paciente recebeu alta. Isso é de suma importância. Vamos supor, você fez toda a avaliação, o anestesiologista liberou a alta do paciente, então tem que ser uma liberação por escrito, nós já vamos falar disso. Então, o paciente está no segundo andar, na enfermaria 1. E aí você tem que ligar lá no segundo andar, no posto de enfermagem, comunicar para ver se você pode levar. Por que que não deve se levar o paciente sem comunicar? Vamos supor que ninguém comunicou e desceu com o paciente, né? Levou o paciente para o segundo andar. Chegando lá, eles estavam atendendo uma parada cardiorrespiratória na enfermaria onde que esse paciente está internado. Então, automaticamente, você não vai poder entrar com o paciente para a enfermaria, ou você volta com o paciente para o bloco, ou você fica com o paciente no corredor. Então, por isso que é importante ligar antes, confirmar com alguém da enfermagem, olha, o paciente aí de vocês, leito 201-2, já está de alta, podemos descer? E o pessoal vai dar o ok, tá? Informar condições clínicas e necessidades pós-operatórias, né? O paciente está com alguma necessidade. O que seria, por exemplo? O paciente saiu e foi liberada a alta dele, mas ele ainda está em uso de oxigênio. Isso é comum. O paciente pode ser liberado de alta em uso de oxigênio? Pode, desde que seja uma vazão mínima aí. Documentar toda a assistência prestada conforme as recomendações do Sistema, né, de Assistência de Enfermagem Perioperatória, SAEP aqui. Realizar a evolução de enfermagem, completar tudo aquilo que precisa ser completado na SAEP. E antes de transferir o paciente, atualizar tudo. Anotar os últimos valores de sinais vitais. Antes de desconectar o paciente do monitor, anota todos os sinais. Coloca uma observação em relação ao nível de consciência do paciente, o padrão respiratório. Fechar o balanço hídrico do paciente, principalmente paciente em uso de drenos, dreno torácico, dreno de Portovac, sonda vesical de demora. Nunca transferir o paciente com diurese na sonda vesical de demora. Tem 200 ml, é muito pouquinho, não vou tirar não. Não, um critério assim, de qualidade de serviço prestado é você esvaziar a sonda vesical de demora, fazer a sua anotação, quanto que foi drenado, que horário que foi drenado. Os acessos venosos estão pérreos, estão funcionantes, estão todos identificados, igual nós falamos na aula número 7. Os drenos estão funcionando. Anotar novamente o aspecto do curativo da ferida operatória. Verifique o curativo da ferida operatória, o mês permanece limpo e seco. Anota o horário que foi feito isso. Isso aqui é muito um critério de qualidade de serviço do técnico de enfermagem da sala de recuperação. Uma vez confirmada a alta pelo anestesiologista, a liberação deve conter horário, então isso aqui é ele, o médico, que vai colocar o horário, o destino do paciente e a assinatura com carimbo. A alta ela tem que ser escrita, não existe alta verbal, guardem isso. Então o anestesiologista vai falar, libera o paciente José Antônio da Silva para o leito 201-2, aí vai colocar o horário, vai bater o carimbo e vai assinar, tá? Nunca pode ser uma alta verbal. Por quê? Porque o anestesista fala assim, não, estou apertado aqui na sala, depois eu vou e anoto no prontuário. Aí depois acontece alguma intercorrência, o anestesista vai virar e falar, não liberei a alta, cadê minha assinatura, meu carimbo? Então, tem que ser por escrito, tá? Certificar-se que todas as soluções que estejam sendo infundidas no paciente estejam identificadas corretamente. Então, está infundindo soro, está com a etiqueta de identificação, vazamento, gotejamento, início, término, ok. Certificar que todas as medicações ministradas estão checadas e os horários de administração legíveis. Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso aqui. As condições de alta de encaminhamento devem estar relatadas no prontuário, tá? Com o nome do funcionário que fará o transporte. Porque os blocos trabalham da seguinte forma. Eu tenho técnico circulante de sala para as salas operatórias. Eu tenho uma equipe de técnico que trabalha na sala de recuperação e eu tenho uma equipe de técnico que trabalha no transporte. E essa escala vai rodando. Então, você tem que colocar, né,
paciente encaminhado para o andar sobre a responsabilidade do técnico fulano de tal. Providenciar o transporte do paciente de forma segura até o leito, e o paciente deve ser acompanhado obrigatoriamente pelo profissional da enfermagem treinado. Lembrando que, igual eu falei anteriormente, se for para a unidade de tratamento intensivo, obrigatoriamente a presença do médico. E se tem algum familiar do paciente na recepção do bloco cirúrgico, ele deve ser informado que o paciente está saindo de alta, tá? O transporte deve ser feito preferencialmente nas macas. Raras as exceções podem ser feitas em cadeira de roda. Em hipótese alguma, o paciente pode ir deambulando, tá? Então, as macas têm que estar com as grades funcionantes, os freios funcionantes, tem que ter um local para colocar o prontuário, os exames de imagem. Nunca deve fazer do paciente uma prateleira, né? Colocar exame em cima dele, não, isso é muito ruim, né? Traz uma imagem muito ruim do hospital. Então, a maca de transporte, né, as grades funcionantes, nós temos duas situações de transporte aqui. Uma delas, ela não está correta, né? Na verdade, as duas têm pequenos erros, né? Mas eu vou usar essas duas imagens. Primeira coisa, sempre que a gente for transportar o paciente, essa aqui está errada, né? Vou nem falar da questão dos acessórios aqui que o profissional de saúde não deve usar. Mas por que esse transporte aqui está errado e esse aqui está mais correto, apesar que a grade aqui está baixa, a grade deveria estar levantada. Mas a forma como esse paciente está sendo transportado, ela é melhor, porque o olhar do paciente, aqui, os olhos do paciente aqui, o olhar do paciente está na direção em que ele está sendo transportado. Então, o paciente está sendo transportado para cá. Então, esse pequeno detalhe não causa desconforto no paciente, principalmente o paciente que muitas vezes está nauseoso, né? Agora, esse aqui ele está sendo transportado no sentido contrário do olhar dele. Isso aqui causa um desconforto para o paciente. Sempre deve ir alguém na cabeça do paciente, na cabeceira da maca. Vamos supor que não tivesse esse profissional de enfermagem aqui, só tivesse essa aqui puxando. Isso está totalmente errado. Ela deveria estar o quê? Na cabeceira da maca. Então, aqui nós vemos um detalhe importante, que é a grade baixa. Você vê que a grade está baixa. Ah, mas tem dois profissionais de enfermagem. Mesmo assim, a grade deveria estar elevada, mas, de certa forma, eles transportam de uma maneira que não causa desconforto no paciente. Isso aqui já pode causar um desconforto no paciente, ok? Se o transporte é feito na cadeira de roda, orientar o paciente a manter os braços no apoio, não, né, ficar com os braços abertos. O apoio do pé deve estar sendo bem posicionado para que não ocorra nenhum acidente durante o transporte. E quando a gente vai transferir o paciente da maca para a cama? Então, primeira coisa, o transporte, essa movimentação do paciente da maca para a cama, ela tem que ser muito bem pensada. Primeira coisa, pedir o paciente para cruzar os braços sobre o tórax, falar com o paciente, olha, Sr. José, pode ficar tranquilo, não precisa nos ajudar. Porque muitas das vezes o paciente, na hora que ele vai tentar ajudar, ele acaba trazendo um transtorno maior. Ficar atento se o paciente tem dreno de tórax, dreno de Portovac, se ele tem sonda vesical de demora, quais são os acessos para o que, na hora que fizer o transporte, não tracionar esses acessos, não tracionar esse dreno e correr o risco de um dispositivo desse soltar. O transporte deve ser feito em bloco, né? Sempre pedir ajuda. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas no transporte, melhor será esse transporte, tá? Esse transporte, essa mobilização da maca para o leito. Sempre lembrar de travar as rodas e mesmo assim ainda segurar com a perna quem está do lado de cá. Vocês estão vendo que o paciente vai ser mobilizado daqui para cá. Quem está do lado de cá, priorizar o quê? Travar a cama também, ok? Existem situações, né, que você vai precisar que o paciente ajude? Existe, eu já passei por situações dessas. Paciente 180 quilos, fratura de fêmur, né? Equipe só tinha mulheres, só eu de homem. Então, o que acontece? Conversei com o paciente, né? As técnicas de enfermagem bem magrinha.
Falei com ele, ó, você consegue ajudar? Nós vamos te ajudar na sua perna que está fraturada e você vai arrastando o corpo lentamente, porque é melhor pedir ajuda do paciente quando ele consegue ajudar do que você tentar fazer o transporte, bancar o super-herói, e você vai, trava a sua coluna, o paciente cai. Então, sempre você tem que avaliar qual que é a melhor estratégia para passar o paciente da maca para a cama ou da cama para a maca. E sempre lembrar de pedir ajuda. E quando alguém te pedir ajuda também, você não negar, ok? Quando o paciente vai ser transportado para a unidade de tratamento intensivo, é obrigatória a presença de um médico e preferencialmente anestesiologista, né? Se o anestesiologista, por exemplo, não puder fazer o transporte, é muito comum a equipe cirúrgica quer estar com um determinado anestesiologista, eles querem agilizar os casos cirúrgicos dele, porque uma cirurgia demorou mais que a outra. Então, às vezes, o anestesista combina com o residente da cirurgia, o residente da cirurgia faz o transporte, acompanha o transporte. O que não pode é transportar o paciente sem a presença do médico. O que precisa ser separado? Monitor multiparâmetro, cilindro de oxigênio, maleta de emergência. Na maleta de emergência, eu tenho todos os medicamentos, tem laringoscópio, tem tubo, tem tudo para, caso seja necessário uma intercorrência, o paciente ser atendido, ok? Então, vai o médico e o técnico de enfermagem. Alguns hospitais trazem no protocolo a obrigatoriedade do enfermeiro participar desse transporte também. Lembrando que nunca o paciente pode ser transportado sem a presença do médico. E aqui um exemplo, né, uma simulação de um transporte de um paciente. Então aqui nós finalizamos essa aula número 9, né? Alta do paciente da sala de recuperação. O que vocês precisam treinar aquelas pessoas que ainda têm uma certa dificuldade? Termos técnicos relacionados aos sinais vitais. Valores de referência, tá? Porque isso vai ser muito importante, porque os próximos exercícios, as próximas provas serão muito cobrados. Muito obrigado. Até a nossa próxima aula.